Bom dia, Salmo 74. Eu vou ler para vocês o texto e eu quero chamar a sua atenção para perceber como o Salmo 74 nos traz a ideia de ser atual. Parece que foi escrito nos dias de hoje. Perceba o que diz o texto. Salmo 74, eu vou ler a partir do verso 4. Os teus adversários gritam nos lugares das assembleias, alteiam os seus próprios símbolos. Esse texto vai estar falando a respeito de um ataque que Jerusalém sofreu. E agora o salmista olha para Jerusalém destruída e o que ele percebe é justamente isso. Os adversários estão agora gritando nos lugares que tinham cultos, templos e assembleias. E eles estão levantando os seus próprios símbolos nos lugares onde antes o povo de Israel tinha o seu templo e o seu culto a Deus. Deitam fora ao teu santuário, profanam, arrastam até o chão a morada do seu nome. A ideia e o objetivo era destruir tudo aquilo que tivesse alguma relação com Deus. Disseram em seu coração, acabemos com eles de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Isso tem acontecido em muitos lugares ao redor do planeta. Muitos lugares de culto, de templo, muitas igrejas têm sido destruídas. Já não vemos mais os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós, quem saiba até quando, ó Deus, o teu adversário nos afrontará. Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? O texto do Salmo 74 fala disso, fala desse ataque que Deus e tudo aquilo que se relaciona com Deus tem sofrido. É interessante que nós podemos parar para pensar por quê? Se Deus é amor, por que um ataque tão grande? E a resposta é simples. Esse tempo eu estava conversando com um amigo que ele é instrutor de autoescola. Ele ele ensina os alunos a dirigir moto. E aí estava conversando com ele e na pista de moto, você sempre tem, quando vai fazer autoescola, uma rampa para você aprender a parar a moto na rampa e arrancar numa subida. Por quê? Porque as cidades não são planas. Todas as cidades têm descidas e subidas e é importante aprender a pilotar nas subidas. Mas e conversando com ele, ele disse que agora já não existe mais esse teste, porque muitas pessoas estavam se machucando. Na hora que elas paravam na subida, se desequilibravam, caíam para um lado, caíam para o outro, ou então aceleravam de forma errada, a moto levantava e caía para trás. Seja como fosse, as pessoas estavam se machucando. Então optou-se por não ter mais esse teste. Agora eles aprendem a dirigir somente no plano horizontal, sem mais as subidas. Mas é interessante que as pessoas não estão sabendo mais pilotar ou dirigir naquelas condições. Então, em vez de aprender a fazer, vamos mudar todas as circunstâncias para se adaptar às nossas faltas de capacidade. Foi assim que o Detran optou por fazer, pelo menos assim aqui no Paraná. Mas o que tem a ver? Porque esse texto, esse salmo de hoje nos ensina exatamente isso. Qual é o problema? Por que esse ataque a Deus? Porque no fundo, aquilo que Deus nos ensina é a verdade. E agora, qual é a minha posição e a minha condição diante da verdade? Eu quero receber a verdade ou então eu vou rejeitar a verdade e continuar vivendo a vida do meu jeito? A palavra de Deus, a palavra do Criador de todas as coisas, nos dá o manual da vida humana na Terra. Eu posso aceitar ou então viver da forma que eu quiser com os meus pecados. Eu tenho uma escolha a fazer, ou Deus ou os meus pecados. E o Salmo 74 vai dizer de um povo que veio e quando olhou para Deus, preferiu eliminar da terra tudo aquilo que se pareça com Deus, para poder viver livremente da forma que queria, sem entender que a liberdade sem Deus é escravidão. Viver uma vida distante do Senhor, além de ser uma vida de escravidão que vai trazer consequências negativas para as nossas vidas, ainda assim faz com que eu perca toda uma eternidade que foi criada para cada um de nós. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e que possamos ter sempre em mente que a única forma de nos libertarmos é através do Salvador, Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Ele consegue nos libertar das cadeias da escravidão, do pecado que nos dominam.
Então viveremos a vida em liberdade e teremos a certeza que quando nossos olhos se fecharem nessa terra, temos uma eternidade esperando por cada um de nós. Que Deus te abençoe e que possamos ser alimentados e instruídos pela palavra de Deus para sempre saber fazer as escolhas certas. E só tem uma escolha a ser feita. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E todas essas coisas estão em Cristo, nosso Salvador. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.